Bom, gente, vamos voltar aqui com os destaques nacionais, porque o presidente Lula tem até a próxima terça-feira para decidir se vai vetar ou não as propostas que reajustam a remuneração e criam os chamados penduricalhos e também benefícios dos servidores do Legislativo. Assunto para o nosso querido Matheus Dias, já está aqui na tela conosco e vai trazer mais detalhes, porque o relógio está passando e o presidente Lula tem jogado, pelo menos esses últimos dias, com tempo, né, Matheus? Traz mais detalhes para a gente, o que está em jogo e, é claro, qualquer tipo de decisão de veto ou sanção pode gerar um mal-estar com o Congresso Nacional. Boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo. Pois é, Cássio, ainda mais em ano eleitoral, né? Boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha. No caso, o Lula, então, tem 7 dias a partir de hoje para decidir se vai vetar ou sancionar essa pauta dos penduricalhos. Nesse meio tempo, a agenda de Lula, inclusive, não está tão vazia assim, né? Já que hoje ele embarcou para uma viagem na Ásia, tem compromissos na Índia e na Coreia do Sul para debater questões como inteligência artificial, defender a ONU, né? A questão da não criação de uma nova ONU e também defesa, claro, que os presidentes sempre fazem sobre o multilateralismo. Essa é a viagem de Lula, tem ali certos compromissos no meio desses 7 dias que tem para definir ou não sobre uma pauta nacional aqui. Do outro lado, o Congresso, então, ainda voltando de recesso, né, ainda prestes a voltar, não tem nenhuma agenda relevante essa semana ainda, nem sessões plenárias, nem comissões marcadas para essa semana. Lula, até terça-feira, tem para definir, então, se essa pauta dos penduricários, ou seja, aqueles pagamentos de verbas indenizatórias que podem superar o teto salarial atual dos funcionários do Legislativo, sejam deputados, sejam senadores, até juízes também do setor judiciário, salários esses que têm como teto cerca de R$46 mil atualmente e com os penduricários, se aprovados, podem chegar a R$80 mil mensais, aqueles chamados super salários. Outro ponto, inclusive, que é previsto nessa mudança, nessa pauta, são questão de folgas a cada 3 dias trabalhados. Então, os parlamentares trabalham 3 dias e têm direito a 1 dia de folga. E se essa folga não for usada, aí recebem uma indenização por ela. No caso, Lula ainda não se posicionou publicamente sobre o assunto, mas o tema ganha bastante pressão, ainda mais depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, ele proibiu, então, o pagamento de verbas indenizatórias indevidas para membros dos 3 poderes, ou seja, tanto legislativo quanto executivo e judiciário. Esse tema, então, ganhou muita repercussão e agora resta o presidente definir se vai apoiar esses chamados super salários ou não. Num ano eleitoral, cada posicionamento tem um quezinho a mais por trás, né, Cássio? Exatamente, Matheus. Obrigado pelas informações. E olha, gente, vamos trazer esse assunto para debate, porque agora a gente está numa terça-feira de carnaval. O presidente Lula tem mais uma semana ainda para decidir se vai vetar, se vai sancionar, se vai vetar parcialmente, se ele vai aprovar apenas, né, os reajustes que não ultrapassam o teto, ou seja, que são constitucionais, e deixar todos aqueles penduricários de lado. Fábio Piperno, eu quero te ouvir sobre esse assunto, porque o presidente Lula vai deixar até os 49 do segundo tempo, vai esticar a corda para tomar essa decisão, para justamente não gerar um mal-estar com o Congresso, ou pelo menos para costurar uma saída com os parlamentares. Exato, o presidente, é claro que ele sabe que esse é um tema duplamente incômodo. Primeiro, porque afeta diretamente as contas públicas. Segundo, cai muito mal em relação à opinião pública. Então, imagina se ele não fizer nada, a opinião pública vai incluir o presidente Lula nesse pacote sujeito a críticas por ter dado mais esse tipo de, enfim, de mordomia para esse pequeno extrato nababesco do funcionário. E, repito, é a minoria, mas há uma minoria que se beneficia de vantagens nababescas, às custas aí de toda a população. Então, é claro que o presidente Lula não gostaria de ser confrontado com essa impopularidade. Mas a questão é, se ele veta, ele de novo bate de frente com a dupla Alcolumbre e Hugo Mota, com quem ele tem uma relação de tapas e beijos aí, né? Recentemente, inclusive, esteve junto com o presidente da Câmara, Hugo Mota, em vários eventos. Eles que tiveram uma série de conflitos no final do ano, né? Agora, o presidente também, no momento da PEC da blindagem,
ou o presidente já falou, não, comigo não, resolvam vocês. Ele vetou. Era um outro tema em relação ao qual havia oposição da ala situacionista. O PT não queria isso, ele muito menos, e aí ele comprou a briga, né? O que lhe custou também alguns dissabores aí em relação a outras matérias. Eu acho que ele vai acabar vetando. Porque, por mais que os dois presidentes das duas casas fiquem momentaneamente contrariados, eles sabem que, nesse ano eleitoral, eles também dependerão da boa vontade do presidente Lula nas suas regiões. Um no Amapá e o outro lá na Paraíba. Bom, gente, faltando 10 segundos para 5 horas, a gente vai seguir discutindo esse assunto, né? O presidente Lula em cima do muro entre vetar e sancionar os chamados penduricalhos. Essa proposta foi aprovada logo na retomada também do ano legislativo. O pessoal da rádio que está chegando agora, seja muito bem-vindo aqui ao nosso 3 em 1. Eu sou o Cássio Zema, a gente faz companhia nessa próxima hora. A gente estava debatendo aqui no programa sobre esse prazo cada vez mais perto do final do presidente Lula, aí tendo que decidir em relação aos vetos dos penduricalhos que foram aprovados dentro do Congresso Nacional. Alan Gani, eu quero te ouvir agora em relação a isso também, porque o próprio Piperno trouxe aqui a sua visão sobre, né, esse assunto, acreditando que o presidente Lula deve, de certa forma, vetar, porque ele está podendo gerar um mal-estar com o Congresso, aumentando o orçamento do governo, que já é muito engessado, o cobertor já é curto, mas também tem essa questão dessa relação com o presidente da Câmara e do próprio Congresso do Senado, Davi Alcolumbre. O Piperno falou tapas e beijos, eu diria até mais, amor e ódio. Porque tem momentos que estão se odiando, não querem nem se falar, um não atende o telefone do outro, fecha a porta na cara, e tem momentos que estão fazendo juras de amor publicamente, tudo é uma maravilha, estamos trabalhando junto. Na sua visão, Alan Gani, qual seria a melhor alternativa, o melhor caminho que o presidente Lula poderia adotar para não sair mal nessa fotografia? Olha, o melhor caminho seria contar com a sorte e a Suprema Corte decidir antes dele, mas talvez o prazo não dê. E aí ele vai ter que tomar uma decisão. Eu entendo que o menor ônus para o presidente seria vetar. É melhor você ter uma rusga com o presidente da Câmara dos Deputados e com o presidente do Senado do que com a opinião pública, justamente num ano eleitoral. Agora, eu também vejo que essa rusga, se ele vetar, vai ser muito pequena, até porque é quase que unânime na opinião pública, na imprensa também, críticas relacionadas a este aumento escandaloso no poder legislativo. Então, num ano eleitoral, o presidente da Câmara e do Senado, né, além do que o Piperno já trouxe, eles têm ali os seus interesses nos seus redutos, mas também é de interesse do Congresso ter uma boa relação com o Poder Executivo e continuar aí receber as emendas, né, por mais que já houve aí todo um calendário de pagamento destes recursos, dessas emendas. Então a gente já viu prova disso, né, com o aumento lá do auxílio gás, né, gás para todos, subsídios, enfim, o Congresso jogou junto do Poder Executivo. Então eu não vejo que vai ser diferente se o presidente Lula vetar essa matéria. Ô Zé Maria Trindade, o Alan Gani tocou num ponto interessante que vai ser o julgamento dentro da Suprema Corte no dia 25 de fevereiro, em que os ministros precisam referendar ou não a decisão de Flávio Dino, que acabou suspendendo os chamados penduricalhos. Como é que você acredita que está o termômetro lá no próprio Supremo Tribunal Federal, que, pelo menos na minha visão, não deve querer entrar em mais nenhuma polêmica? Pois é. Isso é um vespeiro, viu? Nós estamos falando aí de altos funcionários. São funcionários que têm ação direta ali com os presidentes da Câmara e Senado. Nem vejo uma defesa tão grande assim dos dois, do presidente da Câmara e do Senado, em matéria isso aí. O presidente da Câmara já piscou primeiro, né? Como naqueles duelos do Faroeste. Ele não está muito interessado em brigar por isso, não. Mas acontece que vai comprar uma briga, o presidente, ao vetar, com os altos funcionários. São os chefes de gabinete, pessoas das altas. E qual o segredo disso aí que pouca gente comenta? É o acúmulo de recebimentos, né? Alguns aposentadoria com salário ou benefícios. Olha, o Congresso Nacional, eu acho que é o único lugar do mundo em que o salário líquido é maior do que o salário bruto.
O salário mínimo é de R$22 mil, salário mínimo do Congresso. Você entrou, passou no concurso lá, 20 e poucos mil reais de salário, né? Mas ele tem ajuda de não sei o que, 30 mil, né? E alguns presidentes adotam o teto constitucional. Aí vem no salário lá, salário 89 mil, a aplicação do artigo tal, que é o limite do decreto, volta para o teto constitucional. E todos ali estão imprensados no teto. Quando eu digo todos, assim, é uma maioria de altos funcionários da Câmara dos Deputados, do Senado e do Judiciário. Só que é o seguinte, é um vespeiro isso. O ministro Flávio Dino sabe o que está falando, sabe como é que é isso. E aí, veja bem, o Tribunal de Justiça entrando contra, né, representações de advogados, sindicatos de advogados, que são as federações, tudo certo, né? Mas eu acho estranho um tribunal pedir ou ir a outro, né? É um vespeiro isso aí, mas eu acho que a Constituição é muito clara. Eu sempre me refiro ao artigo 17 das disposições transitórias, que adequa, né, a Constituição de 88 à nova realidade. E lá fala que a qualquer nome, a qualquer custo, não pode ter um salário, um pagamento maior. E fala, não há o que se falar em direito adquirido. Quer dizer, ele dizendo o seguinte, olha, a partir de 88, qualquer salário, qualquer vantagem, qualquer percepção de dinheiro público tem que obedecer um limite. Isso é muito claro. Eu não vejo nem como aprovar nada para redefinir isso, a não ser cumpra-se a Constituição, porque uma lei, aprovar uma lei, é obrigado a cumprir a Constituição, porque é muito claro sobre isso. E devo dizer também que eu não sou hipócrita dizer que o país vai quebrar. Isso não é muito dinheiro. Isso é uma questão moral. O serviço público não é para ficar rico, milionário. É para fazer um trabalho e tem todo um aparato de segurança para o funcionário público que não tem para a iniciativa privada. A estabilidade no emprego, irredutibilidade salarial, aposentadoria integral e assim por diante. Ô Zé, inclusive a Langani tem um questionamento para você. Ô Zé, caso o presidente Lula vete, esses altos funcionários públicos do Congresso, eles conseguem retaliar de alguma maneira o presidente de uma maneira prática? Sim. Primeiro porque esses altos funcionários têm uma ação muito direta nos sindicatos. Os sindicatos são de esquerda, sindicatos de funcionários públicos, né? E eles falam diretamente com os poderosos. São assessores de ministros, isso não é gente comum, não, que recebe 80 mil. Receber 80 mil aqui, tem que ser amigo do rei. Então, assim, são pessoas poderosas. E esse é o poder escondido de Brasília, né? Nós estamos falando do poder escondido. É chefe de gabinete de deputados, chefe de gabinete de senador, da presidência da Câmara, da presidência do Senado, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Você dá uma volta aqui em Brasília, no Lago Sul, Lago Norte, e só vê mansão, mansão, mansão. Se aqui não tem indústria, não tem um comércio tão grande assim, de onde sai dinheiro? Sai dos órgãos públicos. Então, assim, por exemplo, um casal que é funcionário da Câmara e do Senado, ele leva para casa 100 mil reais todo mês, quer dizer, e não tem que comprar nada, não tem que botar cerveja para gelar para vender à noite no carnaval. Tudo certinho, ou trabalhando, ou não trabalhando, chovendo, 100 mil reais todo mês, quer dizer, são pessoas que ganham muito bem e aposentarão com o salário integral. Essas pessoas são, sim, poderosas e fazem exatamente esse poder oculto aqui em Brasília. Ele existe. Ô Zé, inclusive você está falando agora, né, do Lago Norte, Lago Sul, me lembrou dos meus tempos de Brasília, morava ali perto da Ermida, ali, né, perto do Jardim Botânico, morava bem, mas eu tô fora, tá, dessa estatística aí, tá, eu não ganhava tudo isso não, viu Zé, mas eu sei que só tinha mansão, só tinha casarão, passava por ali, eu falei, de onde é que tiram tanto dinheiro? Tá aí, ó. Exatamente. Eu também moro no Jardim Botânico, né, mas é uma casinha construída a suor e há tempos e tempos e tempos. Né? Tijolo por tijolo. Eu tenho de Jovem Pan mais do que a idade do Alan.
Que isso, hein? O Alan é um jovem aqui, um jovem aprendiz ainda. Só tem um lugar que tem mais mansões do que... Lá vai falar Medina. Medina. Tem mais mansões que o Lago Sul de Brasília.